Evangelho, terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não faz também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá grandes tesouros hoje. Primeiro, a possibilidade de continuarmos a meditação do 11º capítulo de Lucas, com um diálogo entre Jesus e o fariseu que lhe convidou para participar de um jantar em sua casa. E depois, com a memória de Santo Inácio de Antioquia. Faço uma breve apresentação da biografia de Santo Inácio de Antioquia. Conforme nos mostram os historiadores, praticamente na continuação foi o sucessor de Pedro, na região da Antioquia, que era a terceira maior cidade na história do cristianismo na Síria. A terceira em ordem de grandeza do vasto Império Romano. Uma cidade muito importante da região da Síria. E Santo Inácio foi bispo dessa cidade. Durante o período de Trajano, então por volta dos 107, 110, ele foi preso na perseguição de Trajano e foi levado para Roma para ser julgado e executado. O nome Inácio vem da palavra fogo, e de fato, Santo Inácio de Antioquia sempre foi visto como aquele que tem um coração ardente de amor. Nessa longa viagem de Antioquia a Roma, onde ele foi como prisioneiro, esse santo bispo escreveu 7 cartas dirigidas a 7 igrejas diferentes. E a São Policarpo, bispo e grande amigo de Santo Inácio, a quem motivou a seguir com o episcopado, a seguir com o pastoreio do povo de Deus até o fim. Essas cartas, para nós, cristãos, elas constituem um precioso conjunto de documentos sobre a Igreja dos primeiros séculos, apresentando os fundamentos teológicos, a sua composição hierárquica e, sobretudo, a grande fidelidade e permanência no ensinamento dos apóstolos. Trazido para Roma como prisioneiro, terminou seus dias sendo lançado na arena e devorado pelas feras selvagens em um espetáculo de horror para mostrar a supremacia do império contra a presença dos cristãos. Acontece que por onde passava Santo Inácio, ele se tornava um objeto de afeto por parte das várias comunidades cristãs que conheciam a fama daquele bispo que tinha estado com os apóstolos, que todos veneravam com muito amor e com grande estima e se admiravam sempre do seu testemunho inflamado de caridade. Podemos dizer que Santo Inácio, sim, como diz o Evangelho de hoje, fez da sua vida inteira uma esmola, uma oferta de amor pelo próximo. Por onde passava, ele demonstrava desejar ardentemente alcançar a companhia de Deus, encontrar Cristo Jesus. E isso foi expresso com intensidade em suas cartas, especialmente na carta aos Romanos, que nós temos hoje na Liturgia das Horas. O seu desejo de unir-se a Cristo, entregando sua vida pelo martírio, recordando assim as palavras de São Paulo.
Suas palavras sempre inflamadas de amor a Cristo e à Igreja ficaram na lembrança de todas as gerações futuras. São as palavras fortes de Santo Inácio essas aqui. Deixai-me ser devorado pelas feras, para que eu seja o trigo de Deus, triturado em seus dentes para oferecer a Ele um holocausto de amor. Tenho de ser triturado pelos dentes das feras, para tornar-me o pão puro de Cristo, assim como o trigo é triturado e se oferece. Onde está o bispo, aí também está a sua comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a sua Igreja Católica. Essas palavras foram escritas na carta endereçada ao jovem bispo de Esmirna, chamado Policarpo, a quem ele amava como grande amigo e a quem destinou, como nós já falamos, suas palavras. As cartas de São Policarpo compõem essa grande beleza da instrução à vida do bispo, ao episcopado. Como o bispo deve se comportar no cuidado do povo de Deus, quais são as medidas que devem marcar o coração daquele que é elevado à condição de bispo pelo povo de Deus e pastor do rebanho. Os cristãos de Antioquia veneravam, desde a antiguidade, o seu sepulcro nas portas da cidade. Então depois, seu corpo foi levado de volta a Antioquia, foi trasladado para lá, e o seu sepulcro ficava na porta da cidade. Já no século IV, nós vemos as celebrações da memória do santo bispo e Marte no dia 17 de outubro. Agora, também foi adotado pelo novo calendário da Igreja, depois da Reforma, do Concílio Vaticano II, como data permanente da sua memória. Então, eis aqui, Santo Inácio que soube, veja, como prisioneiro, e não sendo um cidadão romano, ele precisou ter muita ajuda para conseguir manter essa condição de escrever as cartas e enviá-las. Então veja que grande tesouro o Senhor nos deu. Durante um período de significativa precariedade e de escassa liberdade, assim como São Paulo, Santo Inácio se entregou, colocando dia e noite as suas horas de descanso e de sono, empenhadas também para escrever às igrejas e motivá-las à perseverança. Como um pastor que cuida do seu rebanho, cuidou até o fim de cada um, sem permitir que nenhuma das ovelhas que lhe foram entregues se perdesse. Jesus hoje, no Evangelho, adverte o fariseu a respeito do copo e da tradição de manter purificados os objetos, livres de impureza. Mas Jesus observa que o interior, o coração, a alma, precisam também ser cuidados por Deus e serem purificados. O zelo principal do homem está em manter o coração puro e permitir que Deus possa purificar a sua alma. E eis aqui aquilo que vemos acontecendo na vida de Santo Inácio. Santo Inácio foi submetido a inúmeras situações de violência e de privação. E nenhuma delas, ou diante de nenhuma delas, permitiu que o ódio, que a revolta, que a murmuração, que o desespero, que a ofensa, que a agressividade ocupasse espaço, permanecendo assim, com as cadeias externas, mas com a liberdade do coração. Como é importante que nós tenhamos essa medida para o nosso coração. Permitir sempre que o Senhor tenha nas mãos a nossa alma e a possa livrar de toda mancha de pecado, a possa purificar de todo erro, de todo mal,
e possa, desse modo, só Ele que tem o poder de limpar o que está dentro, possa limpar de fato o nosso coração e com a alegria da água viva do Espírito Santo que purifica a nossa água, a nossa alma, nós possamos viver agora mantendo essa vida que dele recebemos. O cristão é aquele que vive na alegria de saber que foi perdoado pelo Senhor, na alegria de saber que o Senhor lhe restabeleceu a vida. Veja, a ocasião do jantar foi um momento extraordinário para Jesus chamar de volta para junto de si aquele filho que tinha recebido tanto da parte de Deus e que estava se deixando perder, que cuidava de tudo o que era externo, mas não cuidava do tesouro da graça de Deus derramada em sua alma para que permanecesse ele na bênção que do Senhor recebeu. E com muita facilidade aquele filho já tinha se perdido. Já tinha deixado de olhar para a importância de ter um coração puro. E estava se preocupando mais com aquilo que poderia, ou com aquilo que deveria significar os sinais externos. Se preocupava em não ter objetos impuros, mas não se preocupava se o seu coração acumulava impurezas. E a palavra de Jesus o arranca desse engano, o arranca dessa condição. Esperemos que, tendo ouvido o Senhor, ele tenha se aplicado sobre a verdade que o Senhor lhe ensinou, que o Senhor lhe revelou, a verdade que lhe foi entregue para a sua libertação. E Jesus ainda dá uma medida importantíssima. Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. O que significa esse dar esmola de tudo que possuís? Aí a gente vai ouvir São João Maria Vianney, que nos fala a respeito disso, a respeito exatamente dessa parte do Evangelho. O que significa dar esmola de tudo aquilo que se possui? São João Maria Vianney vai nos falar que se trata da entrega daquilo que temos em nosso coração, da oferta do nosso amor e da nossa vida por amor. Ouçamos. Mesmo que nós sejamos muito pobres e tenhamos diversas necessidades materiais, podemos ainda assim dar esmola. E quaisquer que sejam as nossas ocupações, podemos rezar sem perturbar os nossos negócios, os nossos afazeres, rezar à noite e de manhã e até mesmo durante todo o dia. A esmola a qual nos fala Jesus não consiste apenas em dar de comer a quem tem fome e dar roupas a quem não as tem. A esmola da qual nos fala Jesus consiste em todos os serviços que prestamos ao nosso próximo pela caridade, quer para o corpo, quer para a alma, quando fazemos com espírito de perfeita caridade e de autêntico amor pelo nosso irmão. Vejamos, quando temos pouco, então damos pouco, e quando não temos, emprestamos se pudermos. Quem não pode satisfazer as necessidades dos doentes, por exemplo, oferecendo por eles algo, pode pelo menos visitá-los, fazendo companhia, dizendo-lhes palavras de consolação e rezando um pouco junto com eles, para que façam uma experiência de Deus e da bondade de Deus em meio àquele tempo da doença em que estão. E esse é um grande gesto de amor. Essa é uma esmola bendita que podemos oferecer. Sim, meus irmãos, tudo é grande e precioso aos olhos de Deus,
quando agimos motivados pela religião e pela caridade. Porque Jesus Cristo, Ele nos disse que nenhum copo de água fresca ficará sem recompensa. Como vedes, meus irmãos, mesmo que sejamos muito pobres e não tenhamos recursos materiais a dividir com os nossos irmãos, podemos perfeitamente dar esmolas conforme o Senhor nos diz. Quando oferecemos do nosso tempo, da nossa disponibilidade, mas sobretudo do nosso coração para a comunhão e o cuidado de amor dos nossos irmãos e irmãs. Perceberam o grande ensinamento que ele nos dá? E o exemplo é muito firme, é muito claro. Por exemplo, quando falamos de uma pessoa enferma, talvez não possamos oferecer recursos materiais para ajudá-la naquele momento, né? Mas podemos oferecer a companhia, podemos estar ao lado, podemos rezar com ela naquele momento. A presença é um ato de consolação. Para muitos será também uma penitência, porque ficar ao lado de uma pessoa em sofrimento pode trazer muita dor ao nosso coração. Mas ali naquele momento, você suportando essa dor que lhe vem, e através dela, entregando a Jesus as suas dores, entregará ainda mais as dores do seu irmão. E dará ao seu irmão uma ocasião de grande consolação, pois a sua presença ali ao lado dele, rezando com ele, ouvindo, ou mesmo estando em silêncio na sua companhia, para quem se encontra no sofrimento da doença, é extremamente consolador. Muitas vezes não temos a chance de poder ajudar materialmente alguém, mas temos a possibilidade de convidar ou de motivar outros amigos que têm condições melhores a fazerem isso. E naquele momento, entusiasmar pela caridade o coração de quem pode fazer mais por amor é um grande ato de esmola, é um grande ato de misericórdia e de bondade. E desse modo São João Maria Vianney vai dizer, bom, independente do trabalho que você faça, independente de onde você esteja, independente de quanto você tenha, você pode oferecer, como diz Jesus, esmola daquilo que possuis, e tudo ficará puro. O que significa dizer que a caridade escolhida em Cristo e praticada em seu nome traz ao nosso coração a bênção e o perdão de Deus e mantém o nosso coração puro, ou seja, sob a regência do Espírito Santo. O Espírito que nos foi entregue, que foi derramado sobre nós, ele espera ser reconhecido, e não apenas reconhecido, mas ser admitido como presença perene no nosso coração. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós e nós nos deixamos guiar por esse mesmo Espírito, como ele guiou Santo Inácio de Antioquia, que fez da sua vida uma grande entrega de amor pelas comunidades. E ao longo da sua viagem, ofereceu tudo o que tinha e, por fim, a sua própria vida por amor a Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.